As virtudes teologais, também chamadas de virtudes sobrenaturais, são 3: fé, esperança e caridade. Essas virtudes, elas são virtudes infusas. As virtudes cardeais, também chamadas de virtudes humanas, também chamadas de virtudes morais, são 4: prudência, justiça, fortaleza e temperança. Só que em torno dessas 4 virtudes cardeais, que são virtudes humanas, são virtudes adquiridas, permeiam, gente, mais de 200 virtudes. E esse é o nosso foco. Como surgiram as virtudes humanas, gente? Elas foram conhecidas e estimadas, elas foram, né, na verdade são conhecidas e estimadas há milênios, há muitos anos, pelos pagãos. Pessoas, gente, que não conheciam nada do organismo divino, nada. Elas foram condensadas por Platão. E depois de Platão condensou essas 4 virtudes. Depois de Platão, Aristóteles, né, e vários filósofos históricos, como Sêneca, Epiteto, Cícero e outros, eles pegaram essas 4, se aprofundaram nelas e começaram a estudar várias outras virtudes ligadas a elas. Por isso nós temos mais de 200 virtudes. Na Roma Antiga, na Grécia, na Ásia, para vocês terem uma ideia, o valor das pessoas era medido pelas virtudes que elas tinham. Olhem a tamanha importância das virtudes. E um fato curioso é que as virtudes, até há milênios eram cultivadas. E até o século passado, por volta da década de 60, elas pararam de ser cultivadas. A nossa cultura ocidental parou de cultivar as virtudes. E foi aí que o caldo entornou. E foi aí que começaram a surgir pessoas desajustadas, pessoas desequilibradas, pessoas fracas. Pessoas que não conseguiam, né, manter casamentos. Pessoas que se deixavam levar pela cultura. Pessoas que não tinham essa base para a graça de Deus atuar. Então, tem pouco tempo, relativamente pouco tempo, da década de 1960 para cá. Então, é preciso que a gente tenha em mente que as virtudes sempre foram cultivadas há milênios. As virtudes teologais ou virtudes sobrenaturais. Por que sobrenaturais? Porque é Deus que dá. Gente, é a gente pedir para Deus. É Ele quem dá. Eu vou cultivar, mas é Ele quem dá. A diferença entre as virtudes, por exemplo, humanas, se eu falar assim, olha, eu preciso ser uma pessoa mais prudente, né? A virtude da prudência. Eu tenho que conseguir por conta própria, porque não é Deus quem dá. As virtudes teologais, sim. A gente tem que pedir para Ele que nos dê essa virtude, tá? Então, elas são dadas por Deus. Por mais que nós nos esforcemos, nós não temos, gente, como adquirir essas virtudes por conta própria. A gente precisa pedir a Deus essas virtudes, porque é Ele quem nos dá a fé, a esperança e a caridade. E essas 3 virtudes, elas são interligadas. Por exemplo, para eu ter caridade, que é o amor, eu preciso ter esperança. E para eu ter esperança, eu preciso ter fé. Olha que interessante. Uma virtude teologal, ela não existe sem a outra. Não tem como eu falar que eu tenho amor se eu não tenho esperança e se eu não tenho fé. E eu vou explicar para vocês direitinho que amor é esse. A gente confunde muito.